Boa noite, amigos. É com grande alegria que estamos aqui, né, no canal TV Chico Xavier Brasil, mais uma vez conversando com vocês. Desde já, desejamos a todos muita paz e que possamos fazer uma reflexão amorosa sobre um tema tão relevante que, digamos, de certo modo, aflige a humanidade desde sempre, na medida em que somos espíritos, apesar de encarnados. Kardec faz essa diferenciação, né, entre espírito e alma, diz que a alma é o espírito encarnado. Mas o fato de estarmos encarnados não nos blinda ou impede que venhamos a interagir com os outros planos da vida, na verdade, o nosso plano de origem. Então, escolhemos esse tema porque acredito que ele é sempre atual. E nesse momento do planeta, nesse momento do nosso Brasil, acontecem coisas que valem a pena nós ponderarmos a respeito, conversarmos, refletirmos. Então, eu vou dividir esse nosso encontro em algumas etapas. Né? Primeiro, vamos falar um pouco sobre a obsessão como um histórico que está estabelecido ao longo dos anos. Obviamente que não dá para a gente ir lá no Velho Testamento e trazer tantos casos que também lá aparecem. Vamos começar a partir dos evangelhos. Depois, tratar um pouco do advento da doutrina espírita, né, a obra de Allan Kardec, onde esse tema é tratado não sobre o aspecto místico, mas como algo inerente ao ser humano, ao espírito humano. Falar um pouco da literatura espírita, espiritualista, muito rica sobre o tema. Acredito que aqui existe um ponto interessante para todos nós refletirmos. Né? E o ponto é o seguinte, né? A maioria das religiões tem, às vezes, um único livro, né? O Alcorão, a Bíblia, ou o conjunto de livros judaicos, né? Nós, como espíritas, temos para todos os assuntos centenas, milhares de livros tratando do tema. Ou seja, quando a gente tem vontade de saber, interesse, e queremos, de algum modo, penetrar naquele campo, haverá sempre farto material de estudo, de pesquisa, de reflexão, para a nossa compreensão e entendimento. A literatura é extraordinária. Falar assim de uma forma rápida a respeito do trato, da cura da obsessão, como a doutrina, o espiritualismo vê esse tema, como a medicina trata a questão. E é importante dizer que, alguns anos atrás, a obsessão foi catalogada pela Organização Mundial da Saúde como uma enfermidade. Agora, a maneira como ela aborda ou trata, né, obviamente, talvez não seja a solução real. Com certeza, a medicina existe, a ciência existe, por permissão de Deus em benefício do ser humano. E nós não vamos dizer que a medicina não é útil, pelo contrário, ela é muito útil, sempre. Mas Kardec dizia que o conhecimento do perispírito é a chave para a solução de quase todos os problemas da psicologia e da fisiologia. Então, como as ciências tradicionais e a medicina como uma delas olha apenas o aspecto físico, ela acaba, de alguma forma, incompleta. Muitas vezes ela trata o efeito, não trata a causa. Vamos tratar, ao final, da questão da obsessão coletiva, que a gente percebe que está muito presente no nosso dia a dia. E quais são as consequências desse processo de obsessão coletiva que está em curso, que as pessoas não percebem, e o que isso pode significar de dificuldade, de dor e até de consequências dramáticas para cada um de nós.
Então vamos lá. Falando um pouco do histórico da obsessão, nós poderíamos dividir isso em 4 etapas. Falar, por exemplo, primeiramente dos evangelhos. Depois, de regimes religiosos, filosóficos, que, por exemplo, resultaram na Inquisição, nos julgamentos de Salem, onde muitas pessoas foram sacrificadas num verdadeiro processo obsessivo coletivo. Também regimes políticos, como nazismo, comunismo, fascismo e outros similares, que não são meramente situações do ser humano, eles têm uma contrapartida espiritual não percebida. E, obviamente, além disso, nós temos o comportamento das pessoas de uma forma social, hoje, com graves desvios sexuais. A gente vê pessoas se autodenominando animais, terians e outras coisas similares. Então, vamos ver aí o que a gente pode conversar com vocês. Primeiramente, nos evangelhos, né? A gente tem vários casos, eu vou citar alguns para que cada um reflita ou tente se recordar. Nós temos o caso, né, de um jovem endemoniado, né, o gadareno, como está na Bíblia, no Novo Testamento, e que quando Jesus percebe a situação que ele aborda o espírito que atacava o rapaz, o espírito diz assim: não, não, você deve me chamar de legião, porque nós somos muitos. Isso mostra para nós, desde já, tem um ensinamento aí no Evangelho, de que muitas vezes um processo obsessivo em que as pessoas estão vendo o efeito do comportamento disfuncional da pessoa no dia a dia, na família, no ambiente de trabalho, na rua, na vizinhança, em qualquer lugar. Mas que muitas vezes ele é, de alguma forma, conduzido. E às vezes não é por um, mas nesse caso do Evangelho, por uma legião. Uma pessoa, às vezes, de mente fraca, sem muita compreensão, seria ela capaz de resistir a uma legião de espíritos que de alguma forma o assaltam? Então, os evangelhos vão nos reportando casos graves de processos obsessivos. Também teve aquela situação de um jovem, né, que o pai traz o rapaz, ele era epilético, ele tinha convulsões, e o pai, na verdade, tinha pedido ajuda aos apóstolos, aos futuros apóstolos, aos seguidores de Jesus. E quando ele faz o pedido, eles não conseguem resolver. Quando a situação chega para Jesus, né, Jesus até fica meio assim indignado com o comportamento deles, né? E o pai dizia: não, às vezes ele se atira no fogo, às vezes ele se atira na água. E o que faltava naquele momento para resolver a situação? A condição moral que Jesus tinha por completo. Quando ele dá o comando para que o espírito se afaste, é irresistível. Então, aqui nós temos um fator muito interessante. Processos de desobsessão demandam do indivíduo que está dialogando, conversando. Às vezes as pessoas usam a expressão doutrinando. Não é a que mais me agrada. Eu acho que esclarecer é sempre melhor. Aquele que está esclarecendo, ele não pode falar de coisa que seja teórica, ele precisa vivenciar isso. Vivenciar no sentido de ser moralmente adequado. Eu já vi situações de pessoas que tentavam dialogar com espíritos obsessores, diziam: você tem que ter mais calma, você tem que ter mais paciência. E aí o espírito passou uma semana junto com ele e viu como ele vivia, o que ele fazia. E na reunião da semana seguinte ele disse: você me pediu paciência, tolerância, que eu perdoasse, mas eu vi o seu dia a dia, você não é nada disso.
E esse é um ponto crucial. Quem quer trabalhar com esse tipo de serviço fraterno precisa mudar a sua conduta, elevar o seu padrão moral para não dar conselho daquilo que não é capaz de fazer ou realizar. Porque senão, muitas vezes o comando é inútil. Jesus deu o comando e o Espírito se afastou. Temos também no Evangelho o caso de uma mulher cananeia, Ciro, fenícia, era fortemente obsidiada, e a mãe dela pede em favor dela. Ela nem era judia. Jesus dialoga, mas no final ela diz, mas eu peço pela minha filha. E Jesus dá o comando, o Espírito se afasta. Temos o caso do endemoniado cego e mudo, em que Jesus faz exatamente a mesma coisa, afasta os espíritos obsessores. E esse caso ele é muito interessante, porque Jesus, com todo o seu amor, traz à pessoa uma condição de saúde, de equilíbrio, de alívio. E nesse momento os fariseus aproveitaram aquele trabalho fraterno amoroso para acusarem Jesus de que estava fazendo aquilo em nome de Belzebu. E muitas vezes os espíritas são acusados por irmãos nossos de outras denominações que nos julgam e dizem que nós temos pactos com o demônio. Então, meu amigo, se você trabalha nesse serviço, continue, porque Jesus também foi alvo desse tipo de abordagem e acusação muito triste, muito feia. E, obviamente, né, para fechar tantos casos que existem no Evangelho, nós não podemos nos lembrar ou esquecer da cura de Maria de Madalena, Maria de Magdala, Maria Madalena, que era obsidiada por 6, 7 espíritos e que praticamente a dominavam. E quando Jesus amorosamente os afasta, ela se transforma naquele baluarte de amor, aquela seguidora que tanto operou em benefício da campanha do cristianismo nascente naquele momento. Então, a obsessão, como a gente viu, estava presente desde lá de trás. Se nós fôssemos falar, né, a respeito de situações da humanidade, traçando um histórico de processos obsessivos, a gente poderia citar os regimes religiosos, por exemplo, que implantaram a Inquisição. Aqui eu preciso dizer a vocês que não estou apontando o dedo assim para ninguém em especial, porque, através das reuniões mediúnicas, eu também fui informado que também tenho meus compromissos e débitos com esse movimento da Inquisição. Também fiz parte dele e cometi meus equívocos. Então, e temos casos famosos, né, dos julgamentos de Salem, né, em que houve lá todo um assassinato de um grupo de pessoas dizendo que eram bruxas, etc. E tal. O que significam esses períodos? Períodos de perseguição intensa refletem obsessões coletivas, sempre relacionadas com a pureza doutrinária e o medo irracional do desconhecido, levando à perseguição dos indivíduos, né, que são considerados divergentes ou desviantes do status quo que tenta dominar as massas e as civilizações de cada momento. Eu gostaria de dizer, por exemplo, temos aqui uma obra, O Diálogo com as Sombras, do grande Hermínio de Miranda. Quando ele cita os tipos de obsessores, ele fala a respeito do religioso. E ele diz assim, o grande problema desses queridos companheiros é o poder. Quase sempre exerceram nas organizações religiosas a que se filiaram, vida após vida, posições de mando e destaque. Estão acostumados a dominar os outros, não a si mesmos, pois tudo se permitem, desde que os objetivos que escolheram sejam alcançados. Constituem equipes imensas que se revezam na carne e no mundo espiritual. Ou seja,
Quando se começa um processo desse, que alguém aqui adota um comportamento radical desse tipo, ele tem suporte no plano espiritual de quem vai dar a ele toda a energia, toda a estrutura e proteção para levar adiante esse tipo de coisa. Também regimes políticos, nazismo, comunismo, fascismo e outros tantos similares. Antes que alguém imagine que eu estou tentando falar de política, eu gostaria de deixar claro que o Livro dos Espíritos, Kardec fez a pergunta a respeito desses regimes que nasciam naquele momento em que ele estava produzindo o Livro dos Espíritos. E ele faz a pergunta no Livro dos Espíritos sobre isso, e os Espíritos dizem que esses regimes deveriam ser avaliados como quimera, ilusão, porque ele retira do ser humano, das sociedades, o mérito do esforço individual de cada um. Isso já está resolvido no Livro dos Espíritos, através da resposta dos espíritos superiores. Regimes que levam populações inteiras, morreram quantos milhões de pessoas na Rússia em função do comunismo? Na China, a Segunda Guerra Mundial, em que se propunha exterminar um grupo, os judeus, morreram 66 milhões de pessoas. Judeus, só 6 milhões. Mas outros 60 milhões foram envolvidos nisso. Trata-se de um processo de neurose obsessiva que, na história, sempre se manifesta através de líderes ou grupos obcecados por uma ideia fixa, ideologia, ódio a um grupo, resultando em perseguições sistemáticas e totalitarismo. Ainda, isso gera uma obsessão sutil e de longo prazo, que pode influenciar líderes e populações inteiras, exacerbando imperfeições morais, gerando guerras, conflitos movidos por ódio, vingança ou desejo de domínio. Nós vemos isso todo dia. Faz parte do nosso dia a dia. E, obviamente, se nós olharmos hoje a nossa sociedade, nós temos graves desvios sexuais e pessoas que se autodenominam animais, se comportam como animais. Aonde está a origem disso? Nós vamos falar sobre isso lá no final do nosso encontro aqui. Mas são graves processos de obsessão profunda, normalmente através de efeitos hipnóticos, utilização de recursos de tecnologia e de magia diversos, tanto alguns rudimentares como outros extremamente sofisticados, implantes, chips, que estabelecem mensagens subliminares que o indivíduo não percebe. Implantados, Aí vai depender do grau de tecnologia do magiador, do espírito obsessor. Ele pode ir desde uma coisa muito bruta, rudimentar, até algo bastante tecnológico, sofisticado. E que normalmente esses processos são executados tanto enquanto estamos acordados, mas são intensificados durante o período do sono físico, onde o perispírito goza de maior liberdade. E às vezes também de desproteção, porque a maioria não está habituada à oração, e quando sai do corpo, em geral, não vai para grandes lugares. Nós vamos ver isso aqui também logo adiante. E aí, nós temos a beleza da doutrina espírita, A humanidade chega a um estágio de maturidade intelectual, científica, e o Espírito da Verdade envia Kardec e começa o trabalho. O que nos traz o Livro dos Espíritos a respeito dessa questão do que estamos chamando de obsessão? Na questão 459, que é repetida em quase todas as casas espíritas, frequentemente em palestras, ela diz o seguinte: os espíritos, pergunta Kardec, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os amigos maiores dizem:
Nesse sentido, a sua influência é maior do que imaginais, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha aí, pessoal. Olha a informação aí. Nós, muitas vezes, nos nossos pensamentos, não é unicamente fruto da nossa própria cerebração. E aí ele pergunta na questão 460, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma, ou seja, você está encarnado, alma, é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Nós estamos querendo resolver um negócio, vem um pensamento e vem outro que às vezes é totalmente contrário. Pois bem, diz o Espírito na resposta, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos pensamentos. É isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Agora a pergunta é, essa segunda voz, que não é a nossa, vem de um espírito amoroso, amigo, ou vem de um espírito, às vezes, que está ali exatamente na busca da nossa destruição? 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. Vale a pena ler 459, 460, 461. 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes, as ideias surgem do seu próprio espírito, mas, frequentemente, lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir, quando são boas, naturalmente. Quando elas não encontram em si mesmos, quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. A pessoa diz assim, meu Deus, me ajuda. Você está fazendo uma evocação, você está pedindo uma ajuda. Mas você está sintonizado com quem? Com que tipo de espírito? Porque dependendo do tipo, da frequência da sua mente, da sua emoção, você vai conectar com espíritos superiores ou, infelizmente, outros que estão em condições até menos favorecidas do que nós mesmos. Intuição somos nós, inspiração é externa, tá? Olha, pessoal, o conhecimento que foi trazido à humanidade pelo Espiritismo, né, com o esforço de Kardec, se ele for bem entendido, aproveitado, ele deveria ser suficiente para que nós estabelecêssemos filtros e controles íntimos sobre os fluxos de influência e informações que o mundo joga em cima de nós. Mas eu não percebo isso. Eu percebo uma invigilância total das pessoas que têm grande conhecimento da doutrina, né? Por quê? Por exemplo, o Livro dos Espíritos, mais que 30% do conteúdo do Livro dos Espíritos, que são 1.019 perguntas, 300 e poucas perguntas são relacionadas com os aspectos morais. A aplicação regular, consciente desses ensinamentos nas leis, que estão lá nas leis morais, sempre seriam o meio mais eficaz de aferição da qualidade do conteúdo quando chegam para nós palavras, imagens, sons, situações, atos, o dia inteiro. Nós deveríamos ter os necessários filtros para lidar com isso. O que o Livro dos Médiuns fala sobre isso? Diz assim, a obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau de
constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. Então, olha só, obsessão implica em constrangimento. Constrangimento do livre-arbítrio de alguém, influenciado por um ou muitos, legião, né, de outros que querem nos influenciar. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno, né, cujas principais variedades apresentadas no Livro dos Médiuns são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que inicialmente foi indevidamente chamada de possessão, depois Kardec substituiu esse termo. O que é uma obsessão simples? Em geral, é uma mera intromissão inoportuna de um terceiro, conscientemente autorizado ou não, por fato específico ou acidental, afinidade, sintonia ou simples oportunidade. Nós estamos num ambiente, às vezes numa sala de espera, de uma consulta médica, numa fila de banco, no ambiente de trabalho, e nós dizemos alguma coisa e ali tem outros espíritos que acompanham outras pessoas, e nós, pela nossa vibração, pelo tipo de assunto, pelo nosso tipo de interesse, um espírito que nem nos conhece, não tem nenhuma relação, fala, gostei dele, vou com ele. Agora eu vou acompanhar ela. Ela está reclamando, eu adoro reclamar, eu vou junto. Essa aí, ó, xinga o tempo todo, agride. Eu adoro gente assim, eu adoro essa energia. É com ela, é com ele. Não tem uma música que diz, é com ele que eu vou? É assim que funciona. Então, a obsessão simples, que também, às vezes, quando a gente muda o padrão, acabou o interesse, o espírito vai embora. Mas nós criamos a sintonia por invigilância, por nos atrelarmos a assuntos de baixa qualidade, sintonia e interesse. A fascinação, diferente. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito. Pessoal, quando eu falo de espírito, pode ser espírito encarnado, tá? Não é só desencarnado, não. Mas vamos lá. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento da vítima e que, de certo modo, paralisa a sua capacidade de julgar pessoas, fatos, situações. A pessoa objeto da fascinação não se julga enganada. Pelo contrário, pois o obsessor lhe inspirou uma confiança cega, impedindo-a de ver a mistificação e de compreender o absurdo ao qual está exposta, mesmo quando isso salte aos olhos de todo mundo ao redor. Ele é lindo, ele é o máximo. A pessoa se encanta por alguém. Ela é sensacional. Todo mundo sabe que ele ou ela não são nada disso. Todo mundo vê a pessoa ficar cega. Mas essa cegueira se dá tanto em condições individuais quanto coletivas. Quando pessoas dizem na televisão certas coisas que fascinam multidões, milhares, milhões de pessoas. Não é? Eu citei o exemplo do nazismo, né? A pessoa começa com uma ideia, divulga a ideia, e daqui a pouco nós temos uma Segunda Guerra Mundial, e 66 milhões de pessoas morrem. E todos que estavam ali achavam que estavam fazendo algo maravilhoso. É a fascinação. A subjugação, que também é um tipo de obsessão gravíssimo, é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo agir até contra si mesmo, sendo um verdadeiro jugo. Ela pode ser de caráter moral ou corpóreo. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras. No segundo, age sobre os órgãos materiais da vítima, levando a movimentos e atos involuntários, os mais graves até crimes contra si mesmo ou contra terceiros. Aí, o que diz a Gênese sobre que é interessante? Gênese capítulo 14, item 49.
a obsessão e a subjugação frequentemente são individuais, quer dizer, atinge o indivíduo, a pessoa particular. Mas não raro são epidêmicas, quando sobre uma localidade se lança uma revoada de maus espíritos, é como se uma tropa de inimigos a invadisse, podendo ser considerável o número de indivíduos atacados. Kardec cita nas revistas espíritas, né, de dezembro de 1863, janeiro de 1864, junho de 1864, e vários outros casos desses tipos. Ele fala, por exemplo, na revista de dezembro de 1862, janeiro, fevereiro, abril, maio de 1863, a respeito de um ataque que foi feito a uma aldeia chamada Morzine, na Saboia, lá na Europa, onde praticamente a obsessão atingiu a população inteira da localidade. Mas existe um outro ponto a respeito da obsessão, completamente ignorado, porque ele não está no Livro dos Médiuns. Ele aparece no livro Obras Póstumas, um material que estava sobre a escrivaninha de Kardec, que depois foi organizado e publicado em 1869, ou talvez até depois. Em 1869, Kardec já estava desencarnado, acho que foi depois. Mas ele foi publicado sob o título Obras Póstumas, onde tinham lá apontamentos. E lá, no item da obsessão, item 58, ele fala da auto-obsessão. Eu vou ler o que Kardec escreveu. Ele disse assim: cumpre também dizer que a miúde se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta, isso foi um espírito, um obsessor, derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades, né? Por exemplo, situação de desgostos amorosos e outros problemas que envolvem a vida da pessoa, dão lugar com frequência a atos excêntricos que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. Não raramente o homem é obsessor de si mesmo. O que significa isso? Eu nasci, Paulo, com uma proposta de um planejamento, de pôr em prática o planejamento reencarnatório do espírito, que já encarnou uma infinidade, tem uma infinidade de outras encarnações. Eu venho para cá e tento colocar esse planejamento em ação. Às vezes, eu me vejo diante de problemas que eu não sei como agir, e talvez no passado, para resolver aquilo, eu agisse com violência. E muitas vezes eu atraio para perto de mim, não obsessores, eu atraio aquilo que Kardec chamou de individualidades anteriores e que nós chamamos de personalidades. Eu atraio personalidades do passado, e às vezes eu traio 2, 3, 5, 8, e elas querem que eu atue hoje, 2026, como se eu tivesse 200 anos antes de Cristo ou 300, onde a coisa se resolvia com uma facada. Então, autoobsessão, para todo mundo entender, normalmente é a interferência de outras individualidades, personalidades nossas, que não estão satisfeitas com a maneira como nós estamos conduzindo as coisas. Mas o fato é que essa encarnação é nossa. E nós temos o direito de determinar o que vamos fazer sem essa influenciação. Tá? Então, Kardec trouxe a figura da auto-obsessão. Eu quero dizer para vocês o seguinte: obsessão se dá de 4 maneiras. De encarnado para encarnado. Não é só espírito desencarnado que obsidia. A pessoa liga para o outro pelo telefone, ela cria um caos na vida do outro. Ou mentalmente. Também
Obsessão se dá de encarnado para desencarnado. A pessoa tem um familiar, um marido, uma esposa, mãe, pai. Um deles desencarna e o outro não se conforma. E não deixa o desencarnado em paz. Como é que aquele desgraçado foi morrer, me deixar aqui nessa situação? Tá? Isso é obsessão. Tá? Obsessão se dá de encarnado para desencarnado. Aí também se dá de desencarnado, a tradicional, para nós, encarnados. Todos sabemos sobre isso. E também se dá entre desencarnados, de desencarnado para desencarnado. A pessoa desencarna e ela vai ser objeto de dominação, de escravidão, de hipnose e de subjugação de todo tipo. Então, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Bom, a literatura espírita é extraordinária. Eu não poderia ler todos aqui para vocês, eu vou pegar alguns fatos de obras muito conhecidas. Por exemplo, todos conhecem a obra Memórias do Suicida, tá? Na página 638 da quarta edição, no segundo parágrafo, o Camilo Cândido Botelho, que era o Camilo Castelo Branco, diz assim, ele estava lá reunido com outros espíritos, ele diz assim, nós outros, o grupo dos 10 delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo terrestre. Ele está dizendo o seguinte, aqueles que estavam lá, aqueles espíritos encarnados, todos lá vivendo uma situação de suicidas, ele diz que ele se autodenomina delinquentes. E olha que ele fala, nenhum de nós soubera enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando-o a serviço regenerador dos leitores. Ou seja, eles escreviam lixo, porcaria, tá? Que depois ia influenciar os leitores negativamente. Estou falando algo diferente do que acontece hoje? Então, presta atenção, pessoal. Olha o que diz o Espírito. Serviram-nos, quando muito, a nossa própria bolsa. Fizemos aquilo para ganhar dinheiro. A vaidade, para servir à vaidade, e ao orgulho, satisfeitos por nos julgarmos privilegiados, senhores de situação especial à parte dos homens. Não é assim que os influenciadores e artistas agem hoje? O resultado foi funesto, mas, em verdade, apenas produzindo banalidades, fadadas ao esquecimento, quando, com teorias errôneas, não virulássemos a mente impressionável de um ou outro leitor tão frívolo quanto nós que nos levasse a sério. Amigo, você está levando a sério o que as pessoas estão dizendo para você na televisão, nas redes sociais, no cinema? Cuidado! Vamos pegar uma obra bastante conhecida, Sexo e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Edivaldo Pereira Franco. Ele conta a história da comunidade da perversão moral. E ele diz assim, né? Está lá o Manuel Filomeno, lá com o pessoal, e ele diz assim, embora não pudessem nos ver Mauro, estavam indo atrás de um espírito. Mauro e o seu adversário, que seguiam para a ignota região, o irmão Anacleto conduziu-nos com segurança para o perímetro fora da cidade. Isso é o seguinte, pessoal, olha o que você faz de noite, presta atenção que eu olhei aqui. Para o perímetro fora da cidade, em vasta área pantanosa e sombria, que certamente conhecia, de onde reacendiam. Aí ele vai descrevendo todo o ambiente. Ele diz o seguinte, sobre a cidade. Cidade dedicada à perversão sexual, dirigida por sicários da humanidade, que ali reuniam o deboche, a degradação, o cinismo, a rudeza do trato. Onde, presta atenção, encontravam inspiração
muitos indivíduos reencarnados e dali procedentes na área da mórbida comunicação social, da literatura doentia e da arte escabrosa para os seus espetáculos de hediondez e de degeneração moral. Reduto imenso, criado pelas emanações morbíficas das próprias criaturas da Terra, que para ali seguiam por imantação magnética opcional, botou a cabeça no travesseiro, parte para a farra, quando parcialmente desprendidos pelo sono físico. Constituíam sorvedora de paixões primárias que, no passado, destruíram culturas e civilizações, Sodoma e Gomorra. Qual está acontecendo no presente com grande parte de nossa sociedade? Muito bem. Ele lê um outro pedaço que ele fala que lá tinham carros alegóricos que lembravam os nossos carnavais. Ele completa assim: quadro asqueroso dava-me a ideia de ser o mundo inspirador de alguns espetáculos da Terra que ainda não atingiram aquele nível de vileza, mas que vem dele se aproximando, especialmente durante a apresentação dos turbulentos e torpes desfiles de carnaval. Você passou a noite assistindo, meu amigo? Você já sabe de onde que os carnavalescos retiram as suas ideias, aonde eles obtêm. Está aí, ó. No livro Libertação, André Luiz, né? No capítulo Observações e Novidades, o Gubi, o instrutor, diz assim para o André Luiz: não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 da população do planeta se acham nas zonas de contato conosco e a maior porcentagem, pela influência, libertos pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este onde nos movimentamos. Eles estavam numa enorme cidade das trevas, dirigida por um ex-papa. E ele diz assim: por aqui, nesta cidade, durante a noite, muitas vezes se forjam crimes dolorosos e dramas que se desenrolam nos campos da carne. Tá? Se não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, né, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Vocês estão entendendo? A obsessão não é só assim um ataque direto. Quando a gente é invigilante, nós adentramos locais, áreas completamente erradas. Bom, eu vou citar, eu poderia ficar horas aqui citando obras da melhor qualidade: Diálogo com as Sombras, Hermínio de Miranda, Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Chuve, Dramas da Obsessão, da Ivone do Amaral Pereira, Desobsessão, Evolução em Dois Mundos e muitos outros de André Luiz, Valdo Vieira, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Mecanismo da Mediunidade, do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia do Divaldo, Tormentos da Obsessão, Loucura e Obsessão, Sexo e Obsessão, do Dr. José Lacerda de Azevedo, o criador da apometria. Temos o livro Espírito e Matéria, onde esse assunto é muito bem tratado. De um trabalhador dele, Vitor Ronaldo Costa, temos Desobsessão e Apometria. Também de outro discípulos do José de Lacerda, na apometria, Godinho, Conflitos Conscienciais, onde ele trata as personalidades. Ramatiz, Mensagens do Astral, né? Psicografia de Hercílio Marques. Bom, estamos falando muito. Como é que trata isso, pessoal? Já falei. As religiões tradicionais fazem rituais ou palavras de exorcismo. A doutrina espírita aborda isso sob o aspecto moral e do esclarecimento. Quando um espírito está perseguindo o outro há 700 anos,
Você grita com ele, faz exorcismo. Muitas vezes a gente vê o seguinte: o espírito ele fala, pô, estou irritado com esse barulho, eu vou ficar lá fora da igreja, esse pastor, esse padre está gritando muito aí, eu vou ficar lá fora. Quando a pessoa sair, eu pego ele de novo, não tem problema, ele se afasta. Aí ele fala, ele melhorou até ele botar o pé lá fora. E o espírito não saiu porque estava preocupado com o que estava sendo dito a ele. Ele saiu porque ele estava incomodado de estar ali. Então, a abordagem de um espírito obsessor é através da educação, da firmeza e, principalmente, da elevação moral, né, e da habilidade da conversa que se tem com o obsessor. Então, o aspecto moral, como a gente viu nos evangelhos, de Jesus resolvia as coisas pela sua grande condição moral. Então, o trato da obsessão é outra coisa. Só um passando. O livro dos médiuns não tem reunião mediúnica. Tem reunião instrutiva, tem reunião de estudo. Não tem reunião mediúnica. O livro dos médiuns, quando chegava a Kardec situações de processos obsessivos, ele fazia, e o livro tem um capítulo inteiro chamado Das Evocações. Ele evocava os espíritos e conversava com eles exatamente como Jesus faria. Ele evocava os espíritos. Né? Então, mas não vou ficar aqui atacando o processo como é feito hoje. Outra coisa, a ciência tradicional, que hoje admite a obsessão como uma enfermidade, ela, em geral, antigamente ela tinha métodos horrorosos, né? Tinha os manicômios, lobotomia, choques. Hoje ela tem farmacologia, remédios, os mais variados, né? A pessoa fica lá praticamente dopada. A ciência espírita, a ciência espiritualista, trabalhando no perispírito, trabalhando nas vidas passadas, tem mais alcance e maiores possibilidades. Obviamente, a farmacologia, em certos casos, é importante, de forma a tranquilizar, compensar quimicamente o indivíduo. E, obviamente, ela tem uma função. Então, o trato e a cura da obsessão. E outra coisa, é bom lembrar de Hipócrates. Antes de você tentar curar alguém, pergunte se ele está disposto a livrar-se daquilo que o levou a adoecer. Se a pessoa, Jesus, toda vez que promovia uma cura, dizia, vá e não peques mais. Significa muda o padrão, muda o comportamento, muda a emoção. Então, se uma pessoa quer se livrar da obsessão, ela precisa mudar o padrão dela, precisa elevar. O obsessor atua no padrão baixo, ela eleva o padrão, ela sai do alcance dele. É isso. E eu queria gastar um pouco esses minutos finais falando da obsessão coletiva, mas eu achei um comentário do Ramatiz numa obra de 1964, Mensagens do Astral, em que é feita a pergunta sobre os fins dos tempos, guerras, corrupções, alucinações, desesperos, e logo em seguida vem uma ideia. Que ideia podemos fazer dessa enfermidade psíquica e coletiva entre os reencarnados? E aí o Ramatiz diz assim como o bacilo de Koch não é criação da tuberculose, mas resulta do clima psíquico doentio, que produz uma espécie de humus mental capaz de densificar o campo nutritivo para o micróbio se materializar na sua ansiedade de viver. Estou falando de hoje, sociedade, tá? Na sua ansiedade de viver, o psiquismo coletivo e desregrado da humanidade também produz uma atmosfera vital deletéria em torno do seu globo, que serve de excelente alimento psíquico para que as coletividades trevosas encontrem ponto de apoio para o intercâmbio das energias pervertidas.
Diversão e distração, meus amigos, em geral, servem para retirar o indivíduo do foco no trabalho, no desenvolvimento daquilo e de tudo que é essencial para assegurar a sua condição de melhoria espiritual, tanto atual quanto futura. As trevas se utilizam das melhores tecnologias disponíveis para realizar seu trabalho, com competência, disciplina, regularidade e sucesso. Olha só, Joana de Ângeles fala sobre crescimento vertical, aquilo que funciona para o espírito, e crescimento horizontal, aquilo que serve para a personalidade encarnada. Nós praticamente atuamos assim quase o tempo todo, esquecemos que somos espíritos, que estamos aqui para ascender. Quais os meios conhecidos e disponíveis para o processo coletivo de obsessão? Televisão, rádio, computador, mídia escrita, digital, livros, jornais e revistas, filmes, novelas, teatro, músicas, redes sociais, anúncios comerciais, programas midiáticos, esporte, apostas, vício. Agora tem o tal de bet, tudo é bet. Né? Família. Na família existem conversas altamente deletérias. Às vezes as igrejas, casas espíritas, instituições religiosas não orientam como deveriam. A escola deixou de transmitir instrução para fazer militância. A vizinhança, o meio social e ambiente de trabalho. Meus amigos, a maior parte de tudo isso chega para você aqui, ó. Tudo isso reunido aqui, ó. E você passa o dia inteiro com isso aqui na mão. E nem se dá conta. E nem se dá conta. Eu poderia dar centenas de casos. Eu gosto, por exemplo, de assistir uma partida de vôlei. Acho um esporte bonito, dinâmico. No intervalo, aparecem chamadas para coisas altamente promíscuas que a emissora produz, que eu não assisto. Aí tem chamadas para apostas. Num campeonato que tem 250, 300 atletas, e eu não tenho nada contra a questão da homossexualidade, porque acho que isso é uma discussão pessoal, íntima de cada um, tem 250 atletas masculinos. Se eles tiverem que entrevistar, eles dão voz ao gay, ao homossexual. Ele é a voz de 300 homens. Tem 300 mulheres jogando na Superliga Feminina. Qual é a voz que fala? Da atleta transexual. E ninguém percebe isso. Eu não tenho nada contra nenhum dos dois. São ótimos jogadores. Mas seu filho, a criança, o jovem está vendo isso. Aí, depois, como lá o Camilo Castelo Branco escreveu lá, nós, os delinquentes da literatura, usávamos a transmissão para influenciar negativamente. Meus amigos, vamos concluir, porque o nosso horário é esse. Qual é o objetivo da encarnação? Está lá no Livro dos Espíritos. Progresso, evolução, melhoria. Então, nós temos um planejamento. E nós temos que optar se vamos cumprir o planejamento ou abandoná-lo. E por que nós abandonamos? Porque aceitamos a influência externa, né? Tanto individual quanto coletiva. Kardec depois pergunta, e qual é o objetivo da reencarnação? Aquele que não completou o seu progresso, reencarna. E aí, reencarnou de novo. Quais são as prioridades? Você já pensou quais são as suas prioridades? E aí, você precisa ver o seguinte, você só vai saber quais são as suas prioridades se você investir tempo no autoconhecimento. Questão 911, 911A. Conhece-te a ti mesmo. Senão, você vai ficar na distração.
na diversão. E qual é a situação real hoje? Nós estamos em curso final da transição planetária, onde está havendo a separação do joio e do trigo. Se você vai junto com o barco, nós temos aqui qual é o efeito prático da transição. Ou você permanece, os mansos e pacificadores herdarão a Terra, ou você vai para uma zona de degredo, outros planetas, talvez em condições muito menos agradáveis do que nós temos aqui hoje. Então não se deixe levar sutilmente pelos apelos que estão colocados aí. A coisa é muito mais ampla do que você pode supor, né? Jornais, revistas, televisão, o tempo todo você é levado a se irritar, a se aborrecer. Tem pornografia, promiscuidade, violência, vícios. Você acha que alguém que fuma sozinho? Você acha que alguém que bebe ou usa droga sozinho? Não. Às vezes tem 6 que dependem de um usar a droga para sentir o prazer. Tem espíritos que moram em motel. Tem espíritos que moram em churrascaria rodízio, porque ele tem necessidade da comida, porque ele tem o vício da gula. Então, pessoal, a obsessão ela é muito mais ampla e muito mais sutil do que a gente imagina. Obviamente, nós estamos com o nosso tempo limitado. Isso aqui não é um seminário de obsessão. A gente poderia falar uma semana ou 2, talvez um mês inteiro, sobre o tema. Mas eu espero, né, que a gente pense assim, ó. Pelo tudo que nós conversamos aqui, a gente pode perceber que nós recebemos inspirações, ideias, de boa ou de má qualidade, né? Assim como também absorvemos fluidos salutares ou perniciosos, né? Tudo depende daquele que emite e daquele que recebe. Você quer receber ideia boa, fluido bom? Leva o padrão. Manteve lá embaixo? Criou sintonia com quem está embaixo, né? Jesus fez a recomendação com muita clareza, sabendo que nós vivíamos num mundo de provas e expiações, ele falou, vigiai e orai. Não é orai e vigiai, é vigiai. Presta atenção, não sai para o mundo de peito aberto. Antes, prepara o teu dia, faz a oração, organiza a tua ideia, organiza as tuas emoções, né? Para você ter lucidez e compreensão a respeito da natureza, da qualidade das pessoas e dos ambientes que você vai ter que caminhar durante o dia no mundo. No mundo de provas e de expiações. E, como a gente viu, o grande remédio para a obsessão de qualquer espécie não está no consumo de remédios. Eles são necessários, são complementares, mas a grande prevenção contra o processo de obsessão é um padrão moralmente elevado de pensamentos e comportamentos. Com isso, nós vamos terminando. Vou abraçar vocês todos. Qualquer coisa aí no canal, mandem as perguntas, façam contato, que eu terei muita alegria e prazer em responder. Muita paz a todos, muito grato aos amigos da TV Chico Xavier Brasil, né? Amigos do bem. Boa noite.